Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Revanche do Apocalipse. Esse encadernado ele faz parte daquela coleção da Eagle Moss, grandes sagas DC. A Eagle Moss tem duas coleções da DC, na verdade três, né? Tem uma do Batman também, que a da DC e uma da DC, que é a Graphic Novels da DC, DC Graphic Novels e a do Batman, são encadernados menos parrudos, né? Tem um teto de 200 páginas. Essa daqui, as grandes sagas DC, ela passa dessas 200 páginas. Essa grande saga DC, ela tem algumas edições que me interessam bastante, né? E eu sempre deixo no meu carrinho, namoro essa coleção um pouco de longe, e aí quando tem algum desconto, alguma coisa assim, um desconto um pouco mais substancial, eu acabo pegando, né? Foi o caso dessa aqui, que é uma história que eu tava com muito tempo com vontade de reler, né? Essa edição, ela traz Superman vs Apocalipse, A Revanche, ou como saiu em inglês, é Superman Doomsday Hunter Prey. O que nós temos nesse Superman vs Apocalipse, A Revanche? É o reencontro do Superman com um monstro que o matou. Assim. Vemos inclusive também a origem do próprio Apocalipse, né? Bom, de onde ele veio, né? Porque na história, a morte do Superman, ele aparece apenas como uma força imparável. Não temos muitas explicações sobre quem ele é. Quem cuida da minissérie, essa minissérie que foi originalmente em 3 partes, é o Dan Jurgens, que é um dos nomes mais ligados ao Superman nos anos 90. Essa minissérie, Superman os Apocalipse, A Revanche, ou Hunter Prey, fiquem à vontade aí como é que vocês preferirem chamar, quando ela saiu aqui no Brasil, teve uma capa inclusive bem bonita, uma capa metalizada. Eu lembro quando eu li quando moleque, eu me diverti bastante, né? E nessa releitura, o que eu posso dizer? É um gibi de super-heróis simples, mas divertido. Não dá para esperar algo muito revolucionário, mas tem algumas ideias legais. Apocalipse, por exemplo, ele é apresentado como a violência imparável. É um ser que é fruto da violência, né? Ele é um misto de raiva, de ira e de sobrevivência, né? E de adaptação para a sobrevivência. Eu não vou dar muitos spoilers, né? Mas pegando só esse elemento, ele é um misto, né, de uma adaptabilidade absurda com uma ira de alguém que foi gerado por violência sucessiva. Assim. Ele acaba sendo um evento de destruição. É isso que o Apocalipse é. Ele é um evento de destruição. E ele é uma lenda cósmica temida em diversos planetas. Assim. Se a gente for pensar, o Apocalipse ele é quase que a antítese do Superman. Na origem do Apocalipse, tá a violência. Na origem do Superman está o amor e o cuidado. Se nós formos pensar, quem é o Superman? É o Kal-El. É alguém que foi amado por seus pais de Krypton e esse amor possibilitou que ele sobrevivesse à destruição de um planeta. É alguém que foi acolhido por pais amorosos na Terra, né? O poder nele, né? O poder que ele desperta, né? O uso que ele dá para esse poder vem dessa trajetória de amor e de cuidado que ele recebeu. Né? Já o Apocalipse é o contrário disso. Né? Ele é muito poderoso, né? E esse poder dele, inclusive, vem de violências sucessivamente sofridas. Assim. Bom, na história, né, a gente vai pensar, né, qual é a maior força do universo? É uma coisa quase metafórica. Né? É a violência destrutiva ou é a força protetora? Assim? Mas isso, claro, né, sou eu pensando na trama. Né? É uma história de pancadaria, assim, é uma história de pancadaria. É o Superman contra um vilão, contra um inimigo que, por definição, ele não pode vencer. Ele não vai conseguir um inimigo que, ao que tudo indica, é mais poderoso do que ele. Assim, na trama, tem um deslize no uso de viagem no tempo. Né? O Dan Jurgens não se dá bem com isso. Acho que ele não para e pensa muito em alguns paradoxos ou coisas assim que a maneira que ele trabalha a viagem no tempo gera. Falo isso, por exemplo, por causa de Zero Hora. E aqui também isso não é tão legal. Mas
é uma trama divertida, né? E que dá um encaminhamento aí para o Apocalipse ao fim, né? Ao fim. Inclusive nós vemos a primeira derrota que o Apocalipse sofreu. É uma história, eu particularmente, como eu disse, né, acho simples e divertida. Mas esse encadernado ela não é a única história. Há também Doomsday Anual 1, que dá para chamar de Apocalipse Ano 1, né? Esse Doomsday Anual tinha esse nome. Que nós vamos ver em várias tramas escritas por autores diferentes, né, o passado do Apocalipse, né, a trajetória do Apocalipse pelo universo. Nós temos aí tem o Roger Stern, tem o próprio Dan Jurgens, deixa eu pegar aqui os nomes para não falar bobagem para vocês. Tem a Luz Simonson, que também trabalhou bastante com Superman nos anos 90. E a trama, o encadernado ele abre, né, com um encontro de pessoas que foram vitimadas pela passagem do Apocalipse na Terra, né? Essas pessoas vão até onde o monstro supostamente despertou na Terra. E essa é a primeira, né? Ela abre e fecha esse encadernado. E aí, bom, isso vai sendo intercalado não é a palavra, né? Bom, temos outras histórias que mostram, inclusive, como eu mostrei para vocês aí, o primeiro encontro do Apocalipse com Darkseid, o Darkseid ainda jovem. Vemos o Apocalipse com os Cúndios. Eu achei esse encadernado, a estrutura das histórias um pouco repetitiva, assim, né? Eu preferia um pouco, sei lá, certa aura de mistério, assim. Mas tem uma outra história que é legal, assim, nessas aqui. E ao fim, né, há uma outra história, né, que é Doomsday Wars. Deixa eu mostrar para vocês. Guerras do Apocalipse, né? O que é essa história, né? Bom, no roteiro está o Dan Jurgens, né? E o que ela tem, né? Aqui nós temos uma premissa, né? Porque o Apocalipse ele é extremamente poderoso, mas ele não articula, ele não fala, ele é uma força, bom, é uma violência imparável, como eu mencionei. Aqui, e se o Apocalipse fosse inteligente, se ele fosse ultra inteligente, assim, né? É isso que essa trama, bom, desenvolve. A história também envolve o Brainiac, né? Inclusive ela começa com um confronto do Superman com o Brainiac. Essa pra mim é a parte fraca, né? Esse uso aí do Brainiac, isso é ruim, né? Inclusive, tipo, um ser ultra inteligente como o Brainiac dá um mole relacionado, pasmem, à viagem no tempo, né? Lembra que eu falei que o Jurgens não se dá bem com isso? Ele vai ter que gerar um corpo pra ele, e depois a gente vê como ele vai gerar o corpo, ele não precisava ter voltado logo pro momento de confronto com o Superman. Não fazia muito sentido. De todo modo, né? A trama tem um aspecto legal que diz respeito não ao confronto. O confronto com o Apocalipse parece que um pouco desculpa para uma situação que a trama quer gerar. Que é o seguinte, né? A Lana Lang e o Pete Ross são amigos de infância do Superman, estão casados e eles têm um filho, né? E esse filho está à beira da morte, ele é prematuro. E ela pede que o Superman leve essa criança para uma UTI. E o Superman tem um trauma, né? O Clark tem um trauma de ter deixado uma outra criança falecer, né? Uma outra criança morrer. Isso tá bem cedo na cronologia da época. Então, nós vemos o Superman com essa missão de salvar uma criança. Só que, pasmem, deixa eu mostrar para vocês, enquanto ele transporta a criança para a UTI, ele é atacado pelo Apocalipse. E o Apocalipse inteligente. Então, ele tá com uma criança nas costas, né? Um bebê dos seus melhores amigos, de alguns de seus melhores amigos, e ele vai enfrentar aquele que o matou, né? E que tá agora inteligente. Essa é a situação. É uma situação tensa, né? Difícil imaginar uma situação mais tensa, né? Essa que é a premissa, né? E também tem um flashback do Clark rememorando o seu passado, né? Uma vez que ele falhou com seu pai, né? Antes de seus poderes serem despertados, né? Enfim, assim, esse explorar as relações pessoais aqui foi o mais legal. A trama tem uma resolução fácil, embora eu devo reconhecer, né, que a gente torce enquanto ela caminha pelo final feliz. O problema não foi o final feliz, né? Foi algo que acabou sendo um pouquinho previsível. Nesse encadernado eu posso dizer o seguinte, fazendo um juízo a partir do meu gosto, né? A primeira história é a melhor, sim,
simples, mas é a melhor, né? É uma continuação aí da morte do Superman. E a segunda, o encadernado, né? O Apocalipse Ano 1, que tem aquelas diversas histórias mais curtas, é o mais fraco, né? E a terceira trama, ela se perde justamente nessa parte aí do Brainiac, do Apocalipse. Eu particularmente não gostei tanto, mas ela se salva nesse uso dos coadjuvantes. Isso, inclusive, é uma marca do Superman dos anos 90, esse cast de coadjuvantes, ao meu ver, mais bem utilizado, né? Essa última história, ela abre, inclusive, a possibilidade do Apocalipse ser utilizado depois dela, né? Possibilidade que havia sido fechada na primeira trama, na trama do Superman versus Apocalipse, a revanche. Assim. Ao meu ver, o Apocalipse, né, ele é o personagem que é para ser usado de vez em nunca. Né? Eu fico pensando que, inclusive, talvez tivesse sido só a morte do Superman, né? Depois do Superman Apocalipse a Revanche, tava bom, né? A lenda dele poderia ser mais explorada, porque cada vez que ele é usado, ele acaba sendo diminuído, né? Ele acaba sendo diminuído. E se fosse para ser usado, tinha que ser, bom, com muito cuidado, assim, né? Aqui nós tivemos os três usos do personagem, os três primeiros, pós-morte do Superman, né? Pós-morte do Superman. Enfim, né? São as histórias, assim, me divertiram, principalmente a primeira, né? Principalmente a primeira. E eu dividi com vocês o dia que eu reli esse quadrinho. Eu li no meu último dia de trabalho do semestre, no dia que eu ia entrar de férias. Cara, foi um dia ultra cansativo. Foi uma semana muito puxada e um dia muito cansativo, né? Eu queria muito um quadrinho que, sei lá, que me divertisse, que fosse, eu vou dizer assim, leve, né, que fosse uma diversão despretensiosa. E eu tava com esse aqui na pilha de leitura. Foi uma excelente escolha, assim, né? Não é uma história para se esperar muito, não são histórias para se esperar muito, né, mas divertem, principalmente, como eu disse, a primeira delas. Falar da edição da Eagle Moss, né, tem uma coisa que eu não curto, uma opção que eles fazem que eu não acho legal. Que opção é essa, né? Eles não botam nada separando as edições. Repare, aqui termina a Superman do Apocalipse a Revanche. Aqui começa o anual. Não tem uma capa aqui no meio, né? Tudo bem. Aqui, opa, de novo, aqui tem o título, que dá a entender que é outra história. Mas nem sempre é assim. Deixa eu pegar o outro caso aqui para vocês, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Onde acaba as histórias do anual, olha só. Aqui acaba as histórias do anual, né? E aí tem essa coisa preta aqui para questão da virada de página, e logo depois tem outra, né? Só que como são várias histórias curtas, né, a gente não sabe se está começando outra história curta ou se está começando, no caso aqui está começando uma outra minissérie. Então acho que uma sinalização de troca das histórias, é claro, rapidamente a gente pega, mas seria um cuidado interessante para essa edição. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre grandes sagas DC, a revanche do Apocalipse. Você já leu essa história? Não leu? Gostou? Não gostou? Né? Eu tava pensando esses dias aí, eu li a Canção do Carrasco e Superman, a Revanche do Apocalipse. Duas histórias dos anos 90, né? E vou dizer que eu preferia a DC. A da DC tem diversos problemas. Estava lembrando, puxando a minha memória da DC dos anos 90 e a Marvel dos anos 90. Né? As duas têm seus problemas, né? Mas a DC, ela me parece que entrou menos na onda noventista. Né? Ela me parece que entrou menos na onda noventista, né? E aí criava essas coisas, a morte do Superman, a queda do morcego, Parallax lá. Mas as histórias, elas tinham um pouco ainda de uma certa estrutura tradicional, né? E aí acabou que a maneira de lidar com os erros do tempo, né, foi, ao meu ver, um pouquinho melhor, né? O que você acha disso? Bota aí nos comentários. Mas é isso, minha gente. Eu vou parando então por aqui, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, tem link da Amazon na descrição, se você gostou do vídeo, perdão, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, mas o link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral, quanto o link também para a edição de Superman, a Revanche do Apocalipse, que é vendido lá, caso alguém tenha interesse. Tem também o link da Panini, né? Usando o link da Panini também ajuda o canal. É isso, minha gente, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.